Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Eu quero dizer a você que Deus ele me chamou para esta casa e eu não tenho dúvida disso. E a mensagem que eu quero trazer aqui hoje é com muito temor, com muita reverência também a Deus. E com um certo ar de responsabilidade, porque Deus ele há de cobrar de mim muitas coisas. E eu sei que na hora da ministração, muitos sentem sono, fome, sede, muitas coisas acontecem, que dispersa muito. Dispersa de você receber a porção do Senhor. E vou trazer aqui uma mensagem que é uma mensagem bastante dura. Ela é muito dura. E Deus há de me cobrar se eu não trouxer esta mensagem para esta igreja. Então, eu não sei quanto tempo eu vou ministrar aqui. Não sei por quanto tempo. Eu sei que às vezes o relógio bate, dá muita vontade de ir embora. Eu sei disso. Mas eu não estou tão preocupado com o horário hoje. O que eu quero fazer aqui é aquilo que Deus me chamou para eu fazer, que é pregar a palavra dele neste lugar. Então, eu quero trazer aqui uma mensagem que eu acho que ela é tão importante. Ela é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Hoje eu estou com uma versão diferente, tá? Não estranhe a versão que eu estou usando hoje, mas é uma versão que eu acho até mais fácil para algumas pessoas de entendimento. E está no livro de Hebreus capítulo 3, depois nós vamos para Hebreus capítulo 6. Nós vamos dar um salto para o capítulo 6, mas eu vou trazer esta mensagem de uma forma bem tranquila, para que você possa entender o que o Espírito Santo de Deus trará a você nesta noite. Antes disso, vamos pedir a graça de Deus sobre a minha vida e sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa. Eu poderia estar em qualquer lugar, Senhor, mas eu estou no lugar onde o Senhor me chamou. Eu tenho convicção disso, Pai. Eu sei que o Senhor há de me cobrar algumas coisas com muito rigor e de grande responsabilidade. E eu não quero, ó Deus amado, ser negligente em relação à tua palavra. Pai, nesta hora, Deus, que esta palavra venha trazer graça aos que ouvem. E que o teu Santo Espírito venha, Deus amado, nos trazer o entendimento desta palavra, que é o mais importante de tudo. É que possamos sair daqui entendendo esta mensagem. E eu venho pedir, ó Deus amado, a condução do teu Santo Espírito. Assim eu oro e agradeço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem ela é destinada especificamente para os membros desta igreja. Contudo, a palavra de Deus ela não fala só com os membros desta casa. Pode ser que tenha alguns irmãos de outras igrejas, então essa mensagem também vai falar, porque a mensagem de Deus fala ao coração de todos. Possivelmente até se tiver algum ateu assistindo na TV aí, na internet, alguém que não crê em Jesus, que não aceita, que não reconhece Jesus, eu quero dizer que esta mensagem também é importante para você. Por isso que é importante você ficar atento a essa mensagem. Então, Hebreus capítulo 3, do versículo 9 ao 13, na minha tradução diz assim: ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso
e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz um juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes daria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar de Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Igreja, vamos ler comigo essa mensagem? Se o Ricardo puder apagar essa primeira fileira, é o Jefferson que está lá hoje, né? Vamos ler, igreja, comigo, esse último versículo? Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Vamos ler de novo e mais forte, vamos lá? Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Eu queria dizer aqui alguma coisa muito dentro do contexto na qual nós lemos, que o contexto aqui é sobre o povo de Israel. O povo de Israel, como vocês muito bem sabem, foi tirado pelo próprio Deus da terra prometida para a terra que mana leite e mel, que é a cidade conhecida como Canaã. Mas aconteceu algo em relação aos israelitas. Eu não quero associar, irmãos, com esse conflito que esteja acontecendo com Israel hoje, tá? Mas eu quero dizer que tudo tem uma consequência em relação à vida daqueles que desobedecem a Deus. Eu não quero dizer nada que o povo de Israel está passando por sérias perseguições, e isso tenha algo a ver com o que eu vou ministrar aqui hoje. Mas eu quero dizer a você que parte, sim, da desobediência de Israel, que é o povo escolhido por Deus, parte desse sofrimento é exatamente por algo que aconteceu lá atrás. E o que isso tem a ver conosco? Muito, porque assim como Israel significa povo escolhido de Deus, eu quero dizer que você e eu, nós somos um povo escolhido por Deus, amém? Você crê nisso? Eu também creio. Então, dizendo isso, aí eu queria comentar um pouco sobre o rebelar do povo de Israel contra o próprio Deus. O povo se rebelou contra Deus e não foi só apenas uma vez, não. Logo após os espias terem vindo com os seus relatórios, está registrado, no livro de Números, capítulo 14, versículo 22, que o povo de Israel declarou por Deus a prova por mais 10 vezes. Quer dizer, já não bastava colocar Deus à prova, ainda assim, depois que os espias trouxeram os relatos da terra de Canaã, porque eles foram para a terra de Canaã, viram que era uma terra muito boa, trouxeram muitos frutos de lá, só que daqueles 12, só 2 foram aqueles que trouxeram bons relatórios. Os outros trouxeram um péssimo relatório, por isso que eu diria que seriam mais 10 estupidez a respeito do próprio Deus. Então isso trouxe muita ira ao coração de Deus. E eu quero dizer que o povo de Israel foi muito ingrato. Ingrato. Deus tirou o povo de uma terra de escravidão, rumo à terra prometida.
uma terra que mana leite e mel, inclusive essa terra é muito desejada hoje por causa dos seus petróleos, de todos os seus minérios, por isso que tem também uma guerra muito voltada à região, exatamente onde está Israel hoje, mas a ingratidão estava dentro do coração deste povo. Eu quero dizer que ingratidão é pecado. Todas as vezes que você receber uma dádiva, que você não foi merecedor desta dádiva, e você ignorar, e você rejeitar, e você for ingrato, você não agradecer aquilo que foi dado a você, a Bíblia fala que isso é pecado. Então o povo de Israel pecou gravemente, reclamando de Deus. Deus já tinha prometido a terra para eles. Era só uma questão de tempo. Eles já tinham saído há um certo tempo da escravidão. Mas por causa disso, esse povo teve que perambular pelo deserto por 40 anos. Exatamente pela teimosia, pela ingratidão e por desconfiar e pôr Deus à prova. No versículo 10 que nós lemos aqui hoje, o povo provocou Deus à ira, tentou a Deus e o colocou à prova durante 40 anos. E não foi só esse período antes da entrada na terra, mas também o período de 40 anos. Quantas vezes Deus dava uma nuvem para dar a tranquilidade, enquanto o sol era escaldante, havia reclamação. Deus colocava uma coluna de fogo para guiar, reclamava. Deus enviava o maná, a porção diária, para que eles aprendessem a depender de Deus, reclamava. Pedia água, reclamando. Pedia carne, reclamando. Olhava para o passado, desejando comer a comida de quando eles eram escravos, reclamando. E quantos pecados desses estão até nos dias de hoje dentro da igreja de Deus? Dentro da igreja de Deus, dentro dos corações de muitos que se dizem povo de Deus. Então, o Senhor lhes demonstrou o seu cuidado, mas eles se rebelaram contra Deus. O Senhor lhes revelou o seu amor, e eles viraram as costas para Deus. O pecado é uma conspiração contra a bondade de Deus, é uma afronta à graça de Deus. Graça é um favor imerecido, eles não mereciam, Deus deu, mas eu reclamei daquilo que Deus deu. Então isso é pecado, é um gesto de profunda ingratidão à generosa providência de Deus, que a palavra de Deus está recheado da providência dele, do cuidado, do amor que ele tinha para com esse povo. Pecar, irmãos, é tapar os ouvidos à voz de Deus e desobedecer à ordem de Deus. Quantas vezes nós temos pecado, porque quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós abrimos a palavra para falar as palavras na qual Deus inspirou para ouvir-nos, a gente tapa os olhos e fala, isso não é comigo. Quantas vezes Deus nos dá a direção e a orientação no caminho na qual devemos andar e nós desobedecemos o caminho que Deus tem trilhado para a paz e para a segurança. Então, pecar é tapar os ouvidos à voz de Deus, pecar é desviar-se dos caminhos de Deus em vez de andar neles. E o povo de Israel não creu nas promessas de Deus, eles duvidaram da palavra de Deus. Esse mesmo perigo está ameaçando a igreja nos dias de hoje. Você olhando para Israel, o que Israel está passando hoje, eu quero que você olhe para dentro da sua vida hoje. Olha para dentro das oportunidades que Deus tem dado a você. Olha pelos milagres que Deus tem feito na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua casa. Quando você olhar Israel em guerra, Israel em turbulência, Israel sendo massacrado, humilhado, olha para dentro de você
Porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Olha para você. Eu fico olhando para Israel. Hoje a gente só está constatando a rebeldia do povo de Israel. E vai ser perseguido até o final, porque é bíblico. E há uma responsabilidade nossa de orarmos por ele até o fim, sim. Mas eles vão ser perseguidos até o fim. Fazendo essa mesma comparação, olha para dentro de você e entenda uma coisa. Você também vai passar por duras dificuldades e provações, até o final. Precisamos vigiar. Por isso que nós lemos aí, em Hebreus capítulo 3, e justamente aí no versículo 12, né? Dizendo assim: meus irmãos, cuidado. O autor do livro de Hebreus, ele deixa muito claro: cuidado. Fique atento. E por que você tem que ficar atento com essa palavra que nós estamos trazendo aqui nesta noite? Primeiramente, porque eu e você nós precisamos vigiar constantemente. Se acha que é só no período do culto, se acha que é só no período em que eu estou na minha casa, no momento ali do meu devocional, que eu tenho que vigiar, você tem que vigiar a todo instante, a todo tempo. E por que nós temos que vigiar constantemente? Porque o nosso coração é enganoso, ele é corrupto e é inclinado a desviar-se de Deus. Irmãos, olha para você. Se você acha que você é potente ou superpotente ou capaz de alguma coisa, irmãos, se não fosse a graça de Deus, eu e você já estaríamos mortos. O livro de Romanos 3 dá um raio-x de quem sou eu e você. Não há um sequer que se intitule como justo. A sua boca urde veneno de víbora. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Os seus olhos e os meus olhos não brilham a respeito das coisas de Deus. A gente não tem esse brilho. Não existe esse brilho, porque o nosso coração é inclinado para o mal. O meu coração e o seu coração, os nossos corações, são inclinados para a torpeza. É exatamente isso. Então, o que o autor de Hebreus, quando ele fala, cuidado, em outras traduções, acautelem-se contra a incredulidade. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto, é inclinado a se desviar de Deus. E em segundo lugar, aí mesmo, no versículo 12, quando ele fala, tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perversos corações de incredulidade. Quando a palavra fala isso, é porque o teu coração é perverso. Pastor, você está dizendo que eu sou mau? Não, o seu coração é perverso. O seu coração tem essa inclinação para o mal. Por que eu tenho que estar atento com a minha vida? Porque o seu coração ele pode cair. O seu coração pode achar que você está no caminho certo. E a Bíblia nos fala que muitas vezes alguns acham que é caminho de vida, mas no final é caminho de morte. Por isso que nós temos que estar atentos. Então, a origem é a incredulidade e o efeito é justamente o que a palavra nos fala, que é o distanciar-se de Deus, que se chama de apostasia. Começa como? Começa eu duvidando de Deus. Começa eu ouvindo a palavra e não dando credibilidade ao que eu estou ouvindo. Começa a incredulidade, começa a ir. Depois disso acontece o quê? Aí ela vai tendo uma origem no coração e o efeito dela é o quê? É a apostasia. É o que o
o autor de Hebreus está aqui dizendo. Incredulidade, coração duro, apostasia. Alguns poderiam perguntar, mas pastor, o que é apostasia? Eu quero abrir uma aspas aqui para explicar o que é apostasia. Apostasia é enveredar-se pelo caminho da morte. A apostasia é a terrível descrença de Deus. E quantas pessoas já passaram pela casa de Deus, já ouviram a mensagem de Deus, já receberam esta mensagem, já tomaram uma posição de dar um passo de fé rumo a Jesus Cristo, depois tomaram um segundo posicionamento de se batizar, descer as águas batismais, depois chegaram ao terceiro passo, que é estar em comunhão na mesa com os irmãos, mas entrou o quê no coração dele? A apostasia. Significa o quê? Ele começou a se distanciar de Deus por causa da incredulidade. E essa distância foi levando ele a estar completamente o oposto do que é buscar a Deus. Daqui a pouco, no final da ministração, eu vou dizer o que é incredulidade. 3 remedinhos para vencer a incredulidade. E quais são os problemas da incredulidade? Dentro dessa aspas, onde eu explico sobre a apostasia, que na verdade é uma terrível descrença em Deus. Por isso que quando os meninos vão lá, o Wagner, o Davi, a irmã Eliana, a Silvanda, o nosso irmão Alessandro, quando vai também domingo lá na ministração, o relato deles é constante. Qual é o relato deles que eles trazem aqui? Eles são os espias da terra, né? Vão lá semear, vão lá pregar a palavra, vão lá pregar que Jesus salva, e depois eles servem um alimento que é só terreno, mas o espiritual é a mensagem de Deus, é a que fica no coração. Mas o relato dos espias é: olha, muitos estão desviados. Muitos passaram pela igreja, muitos até foram separados para o ministério pastoral. Alguns eram diáconos, outros eram obreiros, alguns tocavam, alguns ministravam. E está fazendo o que lá fora? O que estão fazendo lá fora? Incredulidade a respeito das coisas de Deus, coração duro e apostasia. Se distanciou de Deus. O que mais eu poderia falar sobre a apostasia? A apostasia é um abandono decisivo, deliberado, dizendo assim: eu não quero seguir a Deus. Eu já passei por isso na minha vida. Meu pai chamava para eu vir para a igreja, minha mãe orava, convidavam de vez em quando tinha um evento. Não queria vir para a igreja. Deliberadamente, decididamente, não quero ir para a igreja. Vamos para a igreja, lá você vai ouvir. Deliberadamente, eu não quero ir. Incredulidade, coração duro, apostasia. Eu queria falar mais uma coisa a respeito de apostasia. Apostasia é voltar as costas para Deus e negar a Cristo conscientemente e deliberadamente. Queria fazer 2 distinções a respeito de apostasia e de uma queda, porque existem pessoas que já são apóstatas por decidirem não seguir a Jesus. Eu não quero saber de Jesus, pastor. Já ouvi muito falar, não me fala mais de Jesus. Fala de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Eu queria falar da queda. Um cristão genuíno é passível de cair, mas a apostasia é uma queda sem retorno, não volta mais. Você pode estar na presença de Deus, na casa de Deus, ser um cristão genuíno e pode tropeçar. Pode cair. Se houver arrependimento, você volta.
Se você plantar em seu coração, deliberadamente, eu não quero saber mais de Jesus, apostasia. Apostasia é morte. É morte espiritual. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre a apostasia. Por isso que eu disse da responsabilidade de eu pregar essa mensagem nesta igreja. Porque vocês vão entender quais são os sintomas para entrar na apostasia. E foi uma preocupação que Deus tocou no meu coração quando eu parei naquela mensagem. Eu falei assim: Senhor, isso aqui é para os nossos dias. O autor de Hebreus escrevia para o povo de Israel, e hoje a gente está vendo esse conflito com Israel, e a gente fica pensando: aonde que eu estou nessa? Irmãos, você está dentro dessa. Só você que não percebeu ainda. A apostasia é a rebelião consumada contra Cristo, é um endurecimento de coração, é cair sem a possibilidade de ser renovado para o arrependimento. Isso aqui é terrível. Porque você pode até achar lindo a pregação, só que aquilo não produz arrependimento em você. Você fala: isso não é comigo, isso é com outro. Aliás, eu nem quero saber desse negócio. Tem nada a ver comigo. E eu queria dar 2 exemplos aqui para vocês que vocês conhecem muito bem. 2 exemplos dessa diferença entre o apóstata e aquele que de fato é aquele que caiu, mas que se levantou. É Pedro e Judas Iscariotes. Pedro caiu. Pedro negou Jesus. E não foi só uma, foram 3 vezes. Pedro acovardou-se na luta. Pedro escondeu-se. Porém, arrependido, voltou e foi perdoado e restaurado. Você pode cair. Você pode negar Jesus. Você pode fugir da presença dele. Você pode trair a confiança dele. Mas na hora que a palavra de Deus bate no seu coração, você fala: eu errei, eu preciso voltar. Aí na hora que você se arrepende, né, como está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, fala assim: se confessares os vossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Aí você é restaurado. Aí Deus te põe de pé. Aí Deus te levanta e fala: filho, caia mais. Jesus chegou a dizer isso a Pedro, falou: amigo, quando você se converter, junta aos teus irmãos. Você vai entender parte do que eu vou explicar, o que é incredulidade, e se junta a seus irmãos. Sintomas do final dos tempos. Só o sintoma. Mulher grávida, só uma pontada. Daqui a pouco você vai entrar nisso. Eu vou bem devagar, para que você entenda. Judas Iscariotes, entretanto, traiu Jesus e não demonstrou sincero arrependimento. Por isso, foi para a forca. Não reconheceu que em Jesus estava a esperança nele. Apóstata. Pulou, se esbagaçou todo, amarrou o pescoço numa corda, pulou de uma árvore, arrebentou a árvore, caiu, as suas entranhas se abriram. A Bíblia diz isso. Por que tudo isso, pastor? Se apostatou. Porque você tem 2 caminhos: ou do arrependimento, ou do distanciamento e morte. Esta mensagem é para esta igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. Também é para os de fora? Também é para os de fora. Porque esta palavra, ela começa, e o juízo de Deus começa por onde?
Por onde começa o juízo de Deus? Pela casa dele. Gosto da reunião dos homens, Fábio, quando os homens falam ali embaixo na reunião de escola bíblica, que fala assim: para dentro juízo e para fora amor. Hoje é uma palavra de juízo e de amor. Só que ela está falando primeiro de juízo. No final vai ter os três remédios para a cura da incredulidade. Coisas que eu estou chamando essa igreja a atenção o tempo todo. E tem gente que não está atento. Vamos para Hebreus capítulo 6. Agora, se isso está mais ou menos assim batendo em nós, vai para Hebreus 6. Agora você vai ver o que é. Dá graça a Jesus. Hebreus capítulo 6, versículos 4, o 5 e o 6. Tem como colocar na tela, Jefferson, só para a gente ler? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Jefferson. Olha o que diz o livro de Hebreus. O mesmo livro, tá? Você lê no 3 comigo, agora no 6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Uma pergunta. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Olha os perigos. Para quem ainda está dentro da igreja. Ainda. Pois bem, eles já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Versículo 5. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Olha só, estavam na igreja, reconheceram o dom de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eles tinham experiências de que a palavra de Deus é boa. Também tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, porque quantos milagres nós temos vistos nesses últimos dias? É verdade ou não é? Graças a Deus, essa igreja tem visto muitos milagres nesses últimos tempos. Tudo isso aqui, ó. Agora, versículo 6. Segura aí, hein? Mas depois abandonaram a fé. Viram, contemplaram, provaram, receberam e abandonaram. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Quando esta palavra fala aqui, ali, naquele termo de abandonaram, é apóstata. É apóstata. A tradução original é apóstata. Aqueles que se apostataram de Deus, abandonaram a Deus, não querem saber de Deus, inventam as suas histórias. Não, eu já experimentei, eu já preguei, eu já fui salvo, já me batizei, já participei da ceia do Senhor, eu já recebi milagres, já vi milagres, já orei, vi enfermos sendo curados, mas abandonaram a fé. Essas pessoas que abandonam a fé correm muitos riscos de nunca mais voltar para a palavra de Deus. Nós não temos o conhecimento se são crentes que caíram e vão se arrepender ou se são apóstatas e que nunca mais voltarão à presença de Deus. Começou quando? Na incredulidade. Lá atrás.
Porque eu achei que eu era alguma coisa, mas meu coração é duro, enganoso. E aquele coração gerou o quê? A apostasia. E aí, o autor de Hebreus deixa muito claro: é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Você e eu, nós não podemos convencer ninguém. Quem é que pode convencer alguém, irmãos? Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus que pode convencer você através desta palavra, que pode mudar a tua vida e a minha vida. Agora, por que é impossível, pastor, se arrepender de novo? Porque eles estão crucificando outra vez Deus e zombando dele. Impossível. Deus já morreu por você. Ele não vai morrer de novo por você. Aqueles que estão de pé, que pensam em estar de pé nessa igreja, cuide para que você não caia. Ouça o que a voz do Espírito está dizendo a você. Senão você vai ser a estatística. Talvez, possivelmente, alguém possa servir um prato de comida ou pregar para você em qualquer outra região aqui do Brasil e do mundo. E possivelmente você também não queira saber do Evangelho mais. Essa mensagem, ela é dura, mas ela é vida. É dura, mas ela é vida. Então não se engane. Não se engane. Não se engane. Se você conhece alguém que já recebeu o dom de Deus, que já pregou pela palavra, que já viu milagres, que já receberam milagres, cuidado. O teu papel é só orar por essa pessoa. Só orar por ele. Só ore. Porque é uma responsabilidade nossa de orar por todos os homens, por toda a humanidade. Se você estiver de pé, você vai orar. Se você estiver de pé. Em Hebreus, que nós lemos agora, né? No versículos 4 e 5, o autor cita 5 experiências vivenciadas pelas pessoas que caíram. Elas foram iluminadas, elas provaram dom celestial, elas tornaram-se participantes do Espírito Santo, elas provaram a boa palavra de Deus, elas provaram os poderes do mundo vindouro. Todas essas experiências foram vividas pelos israelitas rebeldes que pertenceram ao povo de Deus e pereceram no deserto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 11. Depois você pode ler em casa. Quem está vindo nas quintas-feiras já passou por essa orientação, né, Fábio? Já teve essa orientação. O povo de Israel tiveram todas essas benesses. E perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Por fim, dentro da aspas, eu ainda estou falando sobre a apostasia. Por fim, quanto ao assunto da apostasia, não obstante essas experiências eles tiveram, caíram, o autor diz que é impossível renová-las para o arrependimento. Por quê? Vou repetir de novo. De novo eles estão crucificando para si o mesmo Filho de Deus. E estão expondo o Filho de Deus à ignomínia, quer dizer, à vergonha, à desonra. Deus já morreu por você. Ele não vai morrer mais. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ou você ouve a palavra que liberta, aceita, guarda no teu coração para não pecar contra o Senhor. E vive uma vida em abundância, uma vida nova.
ou você está fadado a ir para o inferno. Essa é a grande verdade. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, porque esta mesma palavra que eu prego para vocês é a mesma que recai sobre a minha vida. E não é diferente eu que estou aqui ministrando do que vocês que estão aí ouvindo. Fecha aspas sobre a apostasia. Vamos voltar para Hebreus 3. Pode pôr o versículo 13? Hebreus 3:13. Vamos dar continuidade para a gente falar sobre a solução para a incredulidade. Três são os remédios apontados pelo autor de Hebreus contra a incredulidade. Qual é o primeiro remédio? Primeiro, versículo 13. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem-se uns aos outros. Vou dar uma pausa ali naquela primeira vírgula. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto essa palavra estiver sendo pregada para você, é a exortação para te trazer ao caminho da vida. É bênção de Deus para a tua vida. É Deus chamando você para estar perto dele. Animem-se, como pastor, exortando você. Começa por aí. Na exortação. Preciso dar um chacoalhão para que você entenda que Deus não brinca. A exortação mútua. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. O dia do Senhor para eu e você é quando? É amanhã, irmãos? É hoje. O tempo de arrependimento é para amanhã, irmãos? Hoje. Tempo de decisão é para amanhã? Hoje. Tempo de se posicionar e dar um passo de fé em relação a Jesus é amanhã? Hoje. Por que isso é um passo para vencer a incredulidade? Aqui está o segredo dos sintomas da mulher grávida para os últimos dias. Sabe por quê? Muitos não estão vindo à igreja. Vão deixar de congregar. Sintomas de mulher grávida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo a esta igreja. Tem muitos deixando de congregar. Como é que eu posso, pastor, exortar na palavra, animar na palavra? Porque a palavra ânimo vem do Espírito Santo de Deus. Ah, mas o Espírito Santo de Deus também atua na minha casa, atua na tua casa, atua você lendo a tua palavra, você meditando nela, você vigilante nesta palavra. Mas quando eu e você estamos na igreja, aqui você é exortado nesta palavra para que nós possamos nos animar uns aos outros. Sintoma do fim dos tempos, deixar de congregar. Muita justificativa. Um monte. Todas, na minha visão, justificáveis e plausíveis. Eu quero ver se isso é diante de Deus. Que Ele está vendo tudo o que você pensa e eu também. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. Tem muita gente sendo dominado pela agenda. Como é que eu posso me animar vindo à casa de Deus? Quantas pessoas entram arrebentadas e saem curadas para a glória de Deus? Nós temos visto aí.
Abra o teu olho. Talvez você nem conheça irmãos novos que têm se achegado, inclusive em dias estranhos, que você nem está aqui. Talvez em momentos de cultos que deveriam celebrar, como o batismo, e você priorizou o seu. Não tem pouco se importado com o do outro. Se tiver gente vivendo, rebatendo essas coisas, abra o teu olho. Eu vou quando é o pastor Denis, quando é o pastor Afonso eu não vou. Eu vou quando é o pastor Afonso, mas quando é o diácono Júnior eu não vou. Fica atento. Abra o teu olho. Abra os teus ouvidos. Primeiro remédio, exortação. Porque o dia para a chamada é hoje. E se você voltar aqui na terça-feira dos homens, você vai tomar uma exortação. Por isso que Deus tem levantado os homens, viu? Não estou falando mal dos outros, tá? Só estou falando do que Deus está levantando, que estava meio, mais ou menos. E Deus quer ver os homens dessa igreja fortes. Agora, o que tem animado? Espírito Santo de Deus. Eles têm pago o preço. Vêm cansados, exaustos, testemunham, mesmo que saiam correndo para o seu futebol depois, eles estão escolhendo a melhor parte. Isso tem animado. Eu tenho visto. Eu tenho visto os homens desta igreja subir nesse tablado e fazer um teatro, coisas que era improvável aos nossos olhos. Poderiam ter outros homens assim, sim, mas porque não estão? Porque não estão animados. Quem é que anima, irmãos? Quem é? O Espírito Santo de Deus, ele é o dínamo da nossa vida. Ele une, é a carga, é a energia. É a que tira o cansaço, é a que põe algo a mais na frente. Eu vou superar. Gente, foi uma bênção o culto dos homens. O mais importante foram as vidas que se entregaram a Jesus Cristo. Pessoas que estão fechando os terreiros pelo poder da palavra que liberta. Você tem ideia do que é isso? Talvez você não tenha vindo, não saiba de muitas coisas. Precisamos ser exortados, confrontados e consolados uns pelos outros. Não podemos enfrentar o pecado sozinho. Precisamos de cuidados dos membros da família, da fé, todo dia, a todo instante. Quem veio aqui hoje de manhã, na consagração, viu um coração, eu não vou falar o nome, viu um coração abrir aqui, e confessar uma necessidade que está passando dentro da sua própria casa. Isso é o que Deus quer ver. Coração na presença dEle, derramado na presença dEle. O que nós temos para dizer? Deus está no controle de todas as coisas. Oramos, colocamos as mãos. Tiago estava com dor, né, Tiago? Está curado hoje porque testemunhou ali para a glória do Senhor Deus. Como é que nós podemos nos animar? Aí você pode fazer um paralelo. Por que eu estou desanimado? Tire as suas próprias conclusões. Segundo remédio. A nossa união com Cristo. Vamos lá, versículo é o 14. Eu li o 13, né? Que eu vou ler o 13 até completo. Eu ainda não li completo, porque ele é bem bonito. Né? Animar a fim de que nenhum de vocês
se deixem enganar pelo pecado. Olha lá. Não, pastor, eu sou bom. Eu oro. Ah, é? A fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Sabe por que você endurece para não receber a palavra? Por que eu estou duro para receber esta palavra? Porque eu não estou amolecido pelo Espírito Santo de Deus. Travada. Versículo 14. Segundo remédio. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o ano de 2024? Até o final do ano aqui, 2023, é isso? Até, 10 anos aí de quebra, para eu poder trabalhar na obra, né? Depois eu paro, aposento, é isso? Irmãos, tem aposentadoria na obra de Deus? Tem? Tem? Então, é mentira do cão? Já fez bastante. Cão, repreenda. Olha só, irmãos. Pois seremos companheiros, se aquilo acontecer, né? Se a exortação acontecer, se eu der credibilidade à palavra, lançar o pecado fora e permanecer firmes, seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim. Vamos ler bem alto? Vamos lá. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim. Até o fim. Na confiança que temos tido desde o princípio. Alguns saíram, outros permaneceram. Você está firme aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou firme também. Segundo remédio, que é isso aí. Estamos unidos a Cristo como membro do corpo, a cabeça, e como um ramo à videira. Somos membros do seu corpo. Estamos enxertados nele. Fomos crucificados com ele. Morremos com ele. Ressuscitamos com ele. Estamos assentados nas regiões celestiais com ele. Oh, glória! Se aquele está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus! O que Deus quer é ver você junto. Vocês podem ficar com raiva de mim aqui até Jesus me recolher. Até Deus mudar eu desta igreja e levar para uma outra igreja. Deus sabe. Eu sou obediente. Não. Ele sabe. Nunca vou deixar de chamar vocês a congregar. Vou deixar de chamar a congregar. Se eu deixar de chamar vocês a congregar, primeiramente, eu já não faço parte mais desse reino. Já não estou pregando mais essa palavra. Aliás, eu acho que faz jus ao nome dessa igreja ser Igreja Batista Unida do Jardim Itapura. Como diz o Pimentel, que vai estar em domingo que vem. Ô, benção. Pedra pura, né? Itapura, pedra pura. Ele estudou isso, né? Que irmão abençoado, né? Glória a Deus. Vai estar aí domingo que vem. Vem para dar glória a Deus. Vem para receber a porção. As últimas vezes que ele tem vindo aqui, eu tenho recebido a minha. A nossa união com ele, irmãos, é orgânica e vital. Se você estiver fora do corpo, você morre.
Estávamos aqui, eu quero até agradecer aos que estavam aqui ajudando, os jovens ali, a gente deu uma força para eles, para tirar água. Obrigado, viu, Jefferson? Os homens também que deram uma força. Veio um homem aqui, entrou, chamado José. Os homens viram, entrou atribulado lá embaixo. A Rose levou ele lá, né, Rose? Eu até pensei que ele tivesse, ele tá aí hoje, ele disse que vinha. Não veio, né? Tá bom. José entrou e a Rose trouxe ele atribulado. O homem estava atribulado. E ele viu o pessoal trabalhando na porta aqui, ó. E ele falou, a Rose deixou comigo lá, e eu falei, ó, já converso com você, estava finalizando um assunto com o Edson, tal. Eu cheguei no José. José, o que trouxe o irmão aqui, né? Não, é o seguinte, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Passei lá em cima, vi o pessoal limpando a igreja. Pastor, eu estou atribulado. Deixa eu trabalhar aí alguma coisa aí, deixa eu pegar aí um balde, alguma coisa, deixa, por favor. Falei, pega, filho, vai lá. Aí pegaram os baldes, ele saiu carregando água, e foi. Começou a contar a história dele, que deixou os filhos ali no castelinho, que estava tendo uma festa das crianças ali. E veio para cá, e foi contando a história dele, contando a história, e foi meio-dia, meio-dia e meio, 1h, 1h30, quando deu 2h da tarde. Agora que nós estávamos saindo daqui. Ele falou da própria boca dele, falou, ó, eu estou mais leve, pastor. Aquela tribulação que eu entrei aqui, já é mais leve. E ele é do Pernambuco, e ele disse assim, e a minha mãe é no Pernambuco, ora muito por mim, porque eu sou muito rebelde. Eu deixei a igreja, pastor, eu abandonei a igreja, falei, filho, sabe por que você está fraco? Você não está na comunhão. No dia que você tomar uma posição de estar conectado no ramo que é Jesus, eu duvido se você vai morrer. Duvido. Porque em 1h30, esse homem saiu daqui alegre, irmãos. Só em estar aqui entre nós, sendo útil na obra. Olha só, testemunha aí, hein? De uma pessoa que está desviada da fé. Eu dei toda a orientação para ele. Se ele seguir ou não, o problema não é meu. Eu entreguei a mensagem para ele. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque é o segundo remédio. Primeiro, é o quê? Exortação uns com os outros. Segundo remédio, o que é? Unidos em Cristo. Comunhão com Ele. Lado a lado. Ombro a ombro. Ah, pastor, mas ele não tem ministério assim, eu fico meio deslocado. Irmão, cola em alguém, pelo amor de Deus. Cola. Não é esse ditado do mundo? Colar? Cola em alguém. Faz igual a Cris, eu quero lavar alface. Deixa eu lavar o alface. Deixa eu ser útil, deixa eu fazer alguma coisa. Irmão, se tiver irmãos que não querem fazer, talvez alguns até entendam que já estão tão curados. Eu só vou saber isso na caminhada, né? Nós vamos ver isso na caminhada. Mas muitos que precisam da cura precisam se chegar perto. A cura está em Jesus. Na hora que você conecta com Wagner, na hora que você conecta com Fábio, na hora que você conecta, se for homem aí, conecta nos homens, hein? Você vai receber uma carga violenta. Está meio tristão assim, meio desanimado. Pastor, não sei o que vai ser de mim. Cola aí. Cola na reunião dos homens. Aí daqui a pouco está como um Marcos aí, um soldado aqui trabalhando na obra de Deus. Está mais animado, está mais bonito. Está corado e está curado. Para a honra e glória do Senhor. Está curado. Um dia ele vai testemunhar para vocês. Então, o segundo remédio, estamos unidos com Cristo como membro do corpo, a cabeça, né? Não é corpo sem cabeça, porque bicho sem cabeça não existe. Só na lenda. Com Cristo você tem que estar unido com o cabeça da igreja, que é Jesus, conectado rama videira. Somos membros do corpo de Cristo, estamos enxertados nele, fomos crucificados com ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele, estamos assentados nas regiões celestiais com ele, e a nossa união com ele é orgânica e vital. Terceiro remédio,
Versículo 14, vamos encerrar a pregação de hoje. É o finalzinho, mas vamos ler completo. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. Perseverança na fé. Pastor, eu estou mais ou menos. Não, você precisa estar 100% em Jesus. Você precisa permanecer em Jesus. Se você não permanecer em Jesus, você não vai chegar à mansão celestial. Eu não ia fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Nós vamos orar por toda a igreja. Toda a igreja. Porque eu sou um desses que preciso ficar firme. Permanecer. Não colocar o pecado no coração. Ser guiado pelo Mestre. Mas se nessa noite, eu vou fazer só um apelo e não vou fazer mais. Se tiver alguém que quer se reconciliar com Jesus, que está desviado, ou que nunca entregou o seu coração a Jesus, e quer recebê-lo nesta noite, receber o que a Bíblia chama de regeneração, que é nascer de novo, instantaneamente pelo Espírito, não é pelos homens. Jesus está pronto para salvar você nessa noite.